aos rios da Babilónia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, e esqueça-se a minha destra da sua destreza, apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém à minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai-a, arrasai-a, até aos seus alicerces. Ah, filha da Babilónia, que vais ser assolada. Feliz aquele que te retribuir consoante nos fizeste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos nesta tarde, Senhor, e te peço, Senhor, no nome de Jesus, que me uses, Senhor, Deus, e que possas usar-me, Senhor, para que eu possa transmitir, Senhor, da forma como tu transmitiste também o meu coração. Eu te agradeço, Pai, por todas as tuas bênçãos. Obrigada, Pai, no nome de Jesus. Amém. Eu lutei para não ler estes dois últimos versículos. O irmão já está a rir. Lutei para não ler estes dois últimos versículos. Sabem que estes dois últimos versículos de todo o livro dos Salmos, estes dois últimos versículos têm uma das partes mais difíceis de nós encararmos, que é estas orações imprecatórias, obrigada. Uma oração imprecatória, faltava-me agora a palavra, que parece que é quase uma praga, passa a expressão, está bem? É quase um desejo de vingança. Sabem que o livro dos Salmos está na galeria dos livros poéticos. Qual é o alvo dos livros poéticos? Nós temos que perceber as galerias, onde é que a Bíblia está arrumada, como é que ela se arruma. E os livros poéticos, aquela galeria dos livros poéticos, o alvo principal é mostrar, deixar a cru as emoções e o sentimento dos corações, aquilo que se passa dentro da alma. Normalmente a poesia é para fazer transmitir alguma coisa que está cá dentro. E o livro dos Salmos era Deus a inspirar e dizer: olha, vejam os sentimentos que o meu povo passou. Sintam. E nós, quando lemos o livro dos Salmos, vocês já têm lido de certeza, e nós identificamos tanto com Salmos. Quem não gosta de ler Salmos? Eu creio que todos nós gostamos de ler Salmos, porque nós identificamos com eles. Quando eles dizem: a minha alma está atribulada, a minha alma deseja a morte, a minha alma está triste de morte. Quantas vezes nós não nos sentimos assim também? Não é? Ou quando diz assim: aborreço os meus inimigos. Parte-lhes, Senhor, os dentes lá dentro da boca. Não, nenhum de nós tem esse desejo. Não, pois não, isso não é um desejo que seja bom. Não é? Pelo contrário, a palavra de Deus diz que nós devemos amar os nossos inimigos, não é? Mas aqueles sentimentos que por vezes estão lá transmitidos são sentimentos genuínos. E estas últimas duas frases têm a ver com um desejo de vingança por alguma coisa muito má que o povo tinha sentido e que tinha vivenciado. Este desejo, e quando eles dizem esta expressão, era alguma coisa que eles tinham vivido na pele também. Porque quando foi o cerco da Babilónia ao povo de Israel, quando eles foram levados pela terceira vez em cativeiro, a palavra, segundo os relatos históricos, aquilo foi muito grave, aquilo que aconteceu. Diz que os bebés eram tirados à força das mães e eram espezinhados pelos soldados. Não é? Eles viram coisas a acontecer com os seus filhos que lhes deixou um sentimento de grande amargura e uma grande vontade de vingança. E muitas vezes, quando nós nos sentimos injustiçados, nós também sentimos estes sentimentos. Mas eu hoje não quero pregar sobre isto. Pronto, isto era só para explicar e para clarificar estes dois últimos versículos. Está bem? Então Jerusalém tinha sido tomada, não é? Babilónia. Quando nós falamos em Babilónia, nós lembramos sempre que a Babilónia na Bíblia está muito identificada com a grande meretriz ou a grande prostituta. A palavra Babilónia nós associamos sempre a alguma coisa muito errada, muito má, alguma coisa que nos suja, não é? Babilónia, e ela foi profetizada a sua destruição, e até hoje, não é? Babilónia permanece em ruínas, não é? Nunca mais foi reedificada, não é? Quem visita, creio que é perto do Iraque, agora tem lá perto uma cidade que é Petra, não é? E creio que lá perto tem, não estou a fazer confusão, pastor Lamy, tem as ruínas da Babilónia, mas é no Iraque, certo? Ok. Eu estou aqui a tentar...
Ok, então estou longe de Petra, estão a ver, estão a ver a parte de Petra? Apaguem. Babilónia fica no Iraque e as ruínas da Babilónia ainda podem ser visitadas, ainda estão lá as ruínas, não é? Porque a cidade nunca mais voltou a ser reedificada. Mas o que é que aconteceu com o povo de Israel para chegar a este desfecho? Nós ontem aqui na reunião de jovens, nós falamos acerca de um herói da fé, Daniel, que foi quase contemporâneo com o profeta Jeremias, não é? Daniel nasceu após Jeremias. E Daniel, ele também foi levado para o cativeiro, não é? Para a Babilónia, e ele passou na pele isto, não é? Ele vivenciou isto em jovem. Ele foi retirado, foi arrancado da sua casa, muitos foram destruídos, e ele foi arrancado da sua casa e foi levado em cativeiro, juntamente com outros jovens da corte, e foram para a Babilónia em cativeiro. Mas como é que o povo de Israel chegou a este patamar? Não é? O que é que aconteceu para eles chegarem aqui? Sabem que não havia, o problema não estava nos inimigos, não estava na força dos inimigos, porque Israel já tinha enfrentado inimigos muito ferozes e tinha vencido. O problema também não estava na fraqueza do exército de Israel. Eu estou-me a lembrar de tantas vezes que Deus usou exércitos fracos e sem armas para derrotar inimigos. Eu estou-me a lembrar de Gideão, naquela batalha tão sangrenta, não é? 300 homens contra tantos midianitas e nada aconteceu, não é? Eles tiveram uma vitória tremenda. Não era preciso. O problema não estava na força dos inimigos ou na fraqueza de Israel. Esse não era o problema. O problema estava no pecado de Israel, naquilo que estava a passar com Israel. Diz que o reino do norte já tinha sido derrotado pelos assírios anos antes, e Jeremias ele começou a profetizar e dizer: se vocês não se põem finos, isto vai acontecer connosco. Os babilónios vão derrotar-nos. Eles vêm nos tomar. Vocês têm que se voltar para o Senhor. Sabem que o profeta Jeremias foi um dos profetas com o ministério mais difícil. Ele profetizou a destruição do povo de Israel. Ele disse-lhes: vocês vão ficar despedaçados se vocês não se voltarem para o Senhor. E sabem que as pessoas endureceram o coração com o profeta Jeremias. Quanto mais ele pregava, mais as pessoas endureciam o seu coração. Chegou uma altura que o governo de Judá, eles estavam a pensar em fazer aliança com o Egito. E Jeremias disse: se vocês fizerem aliança com o Egito, nem isso vos vai salvar. E esta foi assim a gota final, não é? Pegaram em Jeremias, meteram-no num buraco, não é? Coberto de água, e disse: não, tu és mesmo o inimigo dos nossos. Tu não queres o nosso bem, tu queres a nossa destruição. E a verdade é que aquilo que o profeta Jeremias estava a ver e estava a profetizar, aquilo iria acontecer ao povo de Israel. O reino de Judá, o último reino, o reino do sul, das duas tribos, foi derrotado com uma derrota tamanha pela Babilónia, não é? E foi levado cativo. Isto no ano 586, quando caiu ao cerco dos babilónios, não é? O povo de Judá estava completamente corrompido. Mas o que é que estava a passar ali? E porquê é que o profeta Jeremias tinha sido levantado por Deus para continuar a falar com um povo tão apóstata, um povo tão idólatra? O que é que estava a passar ali? Não se esqueçam que era da tribo de Judá que iria nascer o Messias. Deus tinha um propósito para aquele povo. E o povo estava tão distante, tão longe do que era o propósito. Eu quero-vos dizer que Deus tem um propósito para a nossa vida. E Deus levanta homens e mulheres à nossa volta. Deus levanta circunstâncias. Deus envia voz do Espírito Santo à tua vida para nos despertar. Porque Deus tem propósitos para a nossa vida. E Deus não se cala nunca. Que nós não endureçamos o nosso coração. Amém? À semelhança do povo de Israel. Então o povo foi entregue. O reino de Judá, segundo aquilo que nós podemos perceber, os sacerdotes estavam corrompidos. Eles permitiram a idolatria, a criação de altos em que sacrificavam outros deuses. Diz que se levantavam falsos profetas, que profetizavam coisas contrárias àquilo que Deus queria falar. Diz que muitas vezes Jeremias ele falava uma coisa e os outros profetas falavam outra coisa, não é? Havia profetas a falar em nome de Deus, coisas que não estavam, que eram contrárias à vontade de Deus. Diz que os juízes estavam a ser incorretos, eles compravam, os favores, as sentenças eram compradas, ou seja, não havia justiça no reino de Judá.
mais. Os profetas que falavam em nome de Deus, eles eram mortos, eram sacrificados e eram maltratados, não é? O próprio Jeremias, ele viu a vida dele e chegou a uma altura que Jeremias, eu gosto muito de estudar, mas hoje não vamos pregar sobre Jeremias, mas se eu gosto de estudar vidas, gosto da vida de Jeremias. Diz que há uma altura no ministério dele em que ele diz: eu já não posso mais falar. Eu já não consigo mais falar. Mas e depois vem logo aquele momento e diz assim: mas ai de mim se eu me calar. Ai de mim se eu não continuar a falar. Alguma coisa o impulsionava a continuar a pregar a palavra. O povo, Deus tinha interesse no povo dos judeus, ele tinha interesse e Deus tem interesse em nós também. Amém? Então nós nesta tarde, eu convido os irmãos a irmos para Lamentações de Jeremias. O cativeiro babilónio. Este Salmo 136 mostra-nos aqui um sentimento muito grande de perda, de tristeza, de angústia, de raiva, de zanga, desejo de vingança. É um testemunho poderoso do impacto espiritual, mas também emocional e psicológico no exílio, na identidade e fé judaica. Quando ali no salmista ele dizia: junto aos salgueiros que estão lá, nós penduramos as nossas harpas. Não é? Pediam-nos que nós cantássemos, mas como é que nós poderíamos cantar? Como é que nós poderíamos a nos alegrar? O povo de Israel estava em condições deprimentes. E eu aqui, eu tenho que vos dizer, quando eu estava a estudar a palavra de Deus, isto já foi em dezembro, veio-me um pensamento, e pensemos, a situação espiritual do povo naquele momento em que este salmo está a ser escrito, em contraste com a vida de Daniel no mesmo momento que está em cativeiro na Babilónia. Este sentimento de desesperança, de estar longe de Deus, com o sentimento de Daniel, que era um homem justo, temente a Deus, que estava perto do Senhor em circunstâncias de cativeiro. Alguma coisa faz a diferença neste momento e estamos a falar de coisas muito diferentes. Amém? O povo de Israel, ele estava em apostasia, tinha dois grandes problemas. Eles tinham apostatado da fé, tinham abandonado a fé. A apostasia era o abandono da fé. Eles simplesmente deixaram de buscar a Deus, deixaram de procurar a Deus, e por outro lado, eles substituíram a fé que eles tinham, além de terem apostatado, terem deixado de acreditar no Deus dos judeus, terem deixado de buscar o Senhor dos exércitos e deixado de confiar, além de fazerem isso, eles ainda colocaram outros deuses, eles também abriram espaço para a idolatria, não é? Além de terem deixado o Deus deles, eles ainda abriram espaço para a idolatria. Não é? E os reis que estavam, antes do povo ser levado cativo, diz que eram reis que abriram espaço à idolatria. Não é? Nós temos ali o rei Josias, que foi o último dos reis bons, mas depois veio o Jeocás, o Joaquim, o Zedequias, que são os últimos reis de Judá, e as coisas foram completamente corrompidas. Então, o que era Babilónia neste caso? Babilónia se levantou não por causa da fraqueza do povo, não porque eram fortes, mas era a mão de Deus. A mão de Deus, para levar o povo ao lugar certo. Isto é das coisas mais complicadas de nós percebermos. Como é que Deus permite? Irmãos, como é que nós permitimos chegar a este ponto? Como é que o povo dos judeus permitiu-se chegar a este ponto? Não é? De ficar tão longe e tão distantes de Deus. Mas havia uma promessa. Ok, vamos para Lamentações. Já abriram em Lamentações? Lamentações de Jeremias também é um livro poético. E que está colocado aonde? Está junto aos proféticos. Pois é, porquê que será que o livro de Lamentações está junto aos proféticos? Quem que me sabe responder? Toda a gente. Porque está logo a seguir a Jeremias, é uma questão de arrumação. Está a Jeremias e logo vem as Lamentações de Jeremias, não é? E Jeremias, e faz parte também da galeria dos livros proféticos. Apesar da forma do texto literário, a forma de literário estar escrita, é exatamente em forma de poesia. Tanto que começa, e se vocês verem, tem as letras do abecedário, segue aqui uma métrica poética, todo o livro de Lamentações. Mas tem a ver exatamente com um profeta que era conhecido como um profeta chorão. Então nada mais normal do que ele ter escrito um livro que chamava-se Lamentações, não é? Lamentações. E como nós acabamos de ler a Lamentação de Jerusalém, nós queremos também estudar as Lamentações de Jeremias. No primeiro capítulo, a primeira lamentação, ela fala-nos da destruição de Jerusalém. Ela fala-nos do lamento do profeta, não é? E vejam, logo no versículo 1,
Como se acha solitária aquela cidade que dantes era tão populosa. Tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações, e princesa entre as províncias tornou-se tributária. Continuamente chora de noite e as suas lágrimas correm pelas suas faces. Não tem quem a console entre todos os seus amadores. Todos os seus amigos souberam louvosamente contra ela e tornaram-se seus inimigos. Nós não vamos ler todo, mas se vocês lerem o versículo 11, todo o povo anda suspirando e buscando o pão. Deram as suas coisas mais preciosas a troco de mantimento para refrescarem a alma. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Então o profeta, ele começa a dizer e está a chorar esta lamentação, a consequência do pecado. Vê como nós estamos, vê a nossa situação. Olha, Deus, como nós estamos. Eu não sei se tal uma vez também te viste neste lugar de tristeza, de desânimo, estar rodeado por inimigos. Parece que não há mais alento. Então eu espero que tu tenhas esta noção de poder, ó Senhor, vê como eu estou. Vê como eu estou. Mas qual era a situação? Porquê que eles estavam assim? Qual era o grande problema? No capítulo 3, no versículo 39, o profeta ele dá ali um live daquilo que era o problema de Jeremias. Não é o problema do povo de Judá. De que se queixa o homem? Queixa-se cada um dos seus pecados. De que é que te queixas, Israel? De que é que te queixas, Judá? Queixe-se cada um dos seus pecados. De que é que te queixas, Jerusalém? Queixa-te dos teus pecados. Irmãos, muitas vezes nós nos queixamos sem razão, não é? E quando nós olhamos e começamos a perceber a nossa situação atual, muitas vezes é consequência de vivências que nós temos, não é? Então que o Senhor nos possa despertar, consequência de pecado. No segundo capítulo, a lamentação, deixa-se de chorar pelas consequências do pecado, deixa-se de chorar pela cidade em si, pela devastação, pelas consequências daquilo que se vê à volta, pela falta de pão, mas começa-se a chorar pelos pecadores, não é? Ele aqui chora pelos moradores. E sabem qual era a grande tristeza de Jeremias? O grande choro de Jeremias é que ele chorava por um povo que era obstinado, que não se queria arrepender. A tristeza do profeta, ele viu a destruição, ele via toda aquela destruição da sua cidade, ele viu os seus príncipes, as pessoas mais importantes serem levadas no cativeiro, ele viu os seus moradores serem despojados de tudo aquilo que tinham para alimentar os seus filhos, ele viu as suas mulheres serem destruídas, algumas serem violentadas, e ele chorava porque aquele povo mesmo assim continuava obstinado e não queria se arrepender. Vejam a diferença, e agora os jovens estiveram aqui ontem, vejam a diferença. Daniel e os seus amigos no cativeiro, o que é que eles viam? Eles continuavam a buscar a Deus. Senhor, nós não nos queremos contaminar com nada disto. Senhor, nós não queremos apostatar da nossa fé. Senhor, nós não queremos servir outros deuses. Senhor, nós não queremos nada daquilo que nos possa afligir. Sabem que muitas vezes aquilo que faz diferença na nossa vida, nós pensamos, se as minhas circunstâncias fossem diferentes, a minha vida seria diferente. Oh, meus irmãos, não é as tuas circunstâncias que tens que mudar, és tu que tens que mudar. É o teu pecado que tem que mudar. É a nossa incredulidade que tem que mudar. É a maneira de nós vivermos a nossa vida cristã que tem que mudar. Nós temos que mudar a nossa forma de estar diante do Senhor. Amém? E quando o profeta ele chorava por um povo obstinado que não queria arrepender-se. E se há coisas que eu gosto, e ontem estávamos a relembrar a oração de Daniel, quando Daniel foi levado a orar pelo povo, quando ele percebeu que o cativeiro ia terminar, ele faz uma oração que é uma das orações que a nós põe-nos a todos por terra. Não é? Daniel, que era aquele homem, olha, eu não sei, o pastor Machado que me corrija, que é assim, Daniel, eu não encontro nada nele, nada, nenhuma fraqueza, nada de nada, não se encontra. Diz que ninguém encontrava, e nós também não encontramos. Às vezes de Davi nós encontramos, não é? Moisés também conseguimos encontrar qualquer coisa, quase todos eles a gente consegue encontrar qualquer coisa. Eram humanos e também falhavam. De Daniel nós não conseguimos encontrar uma única fraqueza, não é? Daniel parecia, provavelmente lá estaria também, mas não vêm escritas, não vêm relatadas. Mas quando ele faz aquela oração, e quando ele percebe que o tempo de terminar o cativeiro estava a acabar, e ele percebe que o seu povo vai ser libertado, a oração dele é uma oração de: ó Deus, perdoa-nos, Deus, pecamos contra ti, Senhor, cura o nosso coração, Deus, perdoa a nossa iniquidade. A oração dele, ele põe-se ali na brecha por todo um povo que está em pecado, e a oração dele faz mover o coração de Deus. Ele ora em nome de todo o seu povo. É verdade que o profeta não pode fazer isto sozinho, o pastor não pode orar por todos vós. Se não houver arrependimento no povo, se não houver mudança de vida, de nada serve este constrangimento. Mas eu dou graças a Deus porque houve um
remanescente naquele lugar. E nós vamos ver, e Jeremias, ele podia perceber disso, que ainda havia esperança. Amém? Há esperança. Eu acredito que há esperança. Oh, irmãos, eu não sei como é que está a tua vida, mas eu acredito que há esperança, porque Deus é aquele que restitui vida, é aquele que perdoa pecados, é aquele que restaura alianças. Amém? Que então que o Senhor nos possa ajudar. Amém? No capítulo 3, ele aqui vem com quebrantamento no coração, mas começa já a haver aqui um rasgo de fé. E nós vamos ler capítulo 3, principiando no versículo 21, e diz assim: Disse-me, recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Amém? No capítulo 40, versículo 40, esquadrinhemos os nossos caminhos, experimentemo-los e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo: prevaricamos e fomos rebeldes, e por isso tu não nos perdoaste. Amém? Prevaricamos, fomos rebeldes. E enquanto nós permanecermos no caminho da rebelião, o Senhor não perdoa. Amém? Mas quando o povo que conhece o Senhor, amém, e busca o Senhor e se volta para o Senhor, e o povo volta-se para o seu Deus, o Senhor quer perdoar. Amém? Bom é o Senhor para aqueles que se atêm a Ele, para a alma que o busca. As misericórdias. Sabem o que quer dizer a palavra misericórdia? O que é? Como é que é? Tem a ver com miséria e tem a ver com coração. Exatamente, tem sim senhora, miséris e córdia, tem a ver com coração. É o coração nas nossas misérias. A misericórdia do Senhor é o seu coração nas nossas misérias. No nosso pecado, na nossa apostasia, no nosso abandono, na nossa idolatria. Nós às vezes pensamos, achei engraçado que as crianças hoje da escola dominical estavam a dizer, idolatria é estar no telemóvel. Foi, não foi? Ter o telemóvel. Foi, não foi, Filipa? Foi assim, não foi? Estar no telemóvel muitas horas. Pois é, pode ser idolatria. Idolatria é tudo aquilo que rouba o lugar que Deus deve ter na nossa vida. Nós pensamos que idolatria é apenas termos imagens na nossa casa, ou adorar outros deuses, ou fazer caminhadas até Fátima, ou fazer outra. Não, meus irmãos, idolatria é tudo aquilo que tira o lugar que o Senhor deve ter na tua vida. Tudo aquilo que te rouba o tempo que tu devias ter com Deus, tudo isso pode ser idolatria. Até a nossa família pode se tornar uma idolatria para nós. Vocês sabiam disto? Tudo aquilo que rouba e que compete com o lugar. O Senhor, Ele é o centro da nossa vida. Ele quer ter o primeiro lugar na nossa vida. Amém? Ele é o Senhor da nossa vida. Que o Senhor nos ajude a guardar o nosso coração. Amém? Agora, o Senhor, Ele tem misericórdia para nós. Amém? Só temos um caminho muito pequeno para fazer. Sabem que o Senhor Jesus, Ele quando veio a esta terra, Ele veio para manifestar a sua graça, a sua glória. E nós apenas temos uma coisa muito pequenina para fazer. Como é que nós podemos lidar com o pecado? O que é que o povo de Israel, como é que o povo de Israel podia lidar com o seu pecado? Como é que nós podemos lidar com o pecado? Não há outra forma. Arrepender, converter. Eu não sei se vocês sabem o que quer dizer a palavra converter. Nós falávamos muito em converter quando foi do escudo para o euro. Lembram-se? Nós fazíamos a conversão e nós mudávamos. Converter é nós irmos numa direção completamente oposta. Não é converter a direção de um carro, é nós mudarmos a nossa direção. Nós precisamos de arrependimento, de perceber a nossa falha, mas mudar a nossa direção, viver com outro sentido na nossa vida e ir noutro rumo. E era o que o povo de Israel que precisava também. Amém? O povo de Israel precisava de buscar ao Senhor. Vamos para o último capítulo, no capítulo 5, versículo 21. Capítulo 5, versículo 21, diz assim: converte-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Converte-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos.
renova os nossos dias como dantes. Eu quero-vos dizer uma coisa, o nosso Deus, Ele já fez tudo o que nós precisávamos para que nós nos convertêssemos. No tempo de Israel, no tempo dos judeus, o Senhor já tinha feito tudo. O profeta já tinha falado qual era o caminho. O profeta tinha falado. A pregação do arrependimento estava lá. O povo tinha que deixar a apostasia, tinha que deixar a idolatria. Estava tudo lá. Nos tempos de hoje, meus irmãos, Deus já fez tudo o que precisava de fazer para que nós nos convertêssemos. Jesus veio a esta terra há 2000 anos para que tu e eu vivêssemos uma nova vida. Uma vida livre de pecado, uma vida de esperança, uma vida de alegria no Senhor, uma vida sem cativeiro, uma vida sem estarmos a chorar, presos à Babilónia. Este cântico que a nossa jovem acabou de cantar, a Abi acabou de cantar, e que eu vou pedir para ela cantar novamente, em que dizia: Babilónia não é o teu lugar, nós não temos que permanecer na Babilónia. Sabem que muitas vezes nós permanecemos como se fôssemos escravos. Eu às vezes faz-me confusão e eu vou passar, não é aqui, é noutros lugares, aqui não, porque aqui não se encontra estas coisas, mas nós muitas vezes vemos pessoas que vivem completamente ainda como se estivessem em cativeiro. Oh irmãos, o Senhor chamou-nos para darmos liberdade. Nós não somos escravos do pecado, nós não somos escravos do vento, daquilo que nos apetece, nós não somos escravos, nós somos livres para cultuar a Deus, livres para viver a misericórdia de Deus, livres para aguardarmos. Olha como aqui o Jeremias, ele diz, para aguardar em silêncio a tua salvação. Nós sabemos que o Senhor vai nos livrar, nós podemos ter paz quando vêm as dificuldades, e às vezes parece que alguma coisa nos escraviza, que nos prende os movimentos. Não, meus irmãos, desfruta da paz do Senhor, mesmo estando, olha, faz como Daniel, mesmo estando naquele lugar, o Senhor usava sobremaneira, e ele era usado por Deus. Irmãos, o Senhor vai nos usar a nós. Eu não sei como é que é a nossa vida, sei que eu gostava muito de poder dizer nesta tarde, irmãos, daqui para a frente vamos ter aqui, Portugal vai ser um país fantástico, nós vamos ter sempre vitória, coisas boas a acontecer, as rendas a baixar. Eu não sei o que é que espera-nos daqui para a frente, mas uma coisa eu sei, olha, não posso dizer isso, mas eu posso dizer uma coisa: o Senhor vai estar sempre connosco, sempre, sempre, sempre. Ele vai cuidar das nossas coisas, Ele cuida dos nossos dias a dia. O Senhor é aquele que cuida, que supra as nossas necessidades, Ele é aquele que dá mais do que nós pedimos ou pensamos, Ele é aquele que cuida da nossa família. O Senhor está ao nosso lado, nós não temos que temer, nós podemos cantar a liberdade. Há um cântico que eu gosto muito que diz isso mesmo: nós não somos escravos do medo, nós somos filhos de Deus, nós não precisamos de estar acorrentados, não, nós cantamos ventos de mudança, ventos de liberdade. Irmãos, o Senhor chamou-nos para vivermos vidas livres, livres. Nós vamos voltar ao Salmo 137, desculpem lá. Salmo 137, e diz assim: junto aos rios da Babilónia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Como é que nós podemos cantar o cântico do Senhor se nós permanecermos em terra estranha? Sabem que muitas vezes nós sentimos presos, não é? Como se estivéssemos em terra estranha. Irmãos, mas o Senhor chamou-nos à liberdade. E eu quero dizer que nós estamos em um lugar santo. Amém? Diz que o reino de Deus, ele chegou até nós. Uma das coisas boas que vieram com a vinda de Jesus a esta terra, diz que quando ele ascendeu, ele disse: eu não vos vou deixar órfãos. Diz que o reino de Deus estava chegando. Amém? E o reino de Deus está entre nós. É verdade que ainda não é um reino a 100%, ainda não é um reino completo, mas nós já podemos desfrutar de um bocadinho do céu na terra. Amém? Irmãos, nós não estamos em terra estranha, não é? Mesmo que estejamos rodeados de inimigos, mesmo que os adversários venham, nós temos a força do Senhor connosco. E nós não estamos em terra estranha, nós podemos cantar. Amém? Eu perdi agora o salmo, mas olha... O pastor depois vai-me ajudar, o pastor Lamy, se faz favor. E depois logo à frente tem um salmo que diz: quando o Senhor trouxe do cativeiro, eu não apontei, quando o Senhor trouxe... Obrigada, 126, obrigada. Eu sabia que era um bocadinho mais atrás, tens razão, mais à frente,
para trás. 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro, mais uma vez um salmo anónimo, não é? Mas aqui volta a falar, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, nós estávamos como os que sonham. Então diz que a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Oh irmãos, nós não somos cativos. Nós não estamos no cativeiro. Daniel estava no cativeiro, mas ele não era cativo. Os irmãos percebem? Sadraque, Mesaque e Abednego, agora o Azael, o Misael e o Azarias, certo? Eram os nomes que nós vimos ontem, que são os nomes judeus deles. Eles estavam no cativeiro, mas eles não estavam cativos. Eles estavam a cantar a liberdade do Senhor. Eles não se sujeitaram, o Senhor estava com eles. Então diz que nós também podemos viver desta forma. Amém? Eu não sei como é que está a tua vida, mas eu sei que o Senhor está connosco. E o Senhor quer que nós possamos desfrutar da sua liberdade. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Então que o Senhor nos faça regressar outra vez do cativeiro. Amém? Eu não sei como é que está a tua vida. Eu vou pedir à Abi e ao Daniel e ao Gabriel para virem acompanhar e nós vamos cantar mais uma vez este cântico. Amém? E eu quero que tu saibas que a Babilónia não é o teu lugar. Se estás a viver em apostasia, se tens outras coisas a roubarem o lugar que Deus deve ter na tua vida, então tu estás à mercê do inimigo. Irmãos, o Senhor quer nos levar à dimensão da fé, amém, do Espírito Santo, vivermos uma vida cheia da sua presença. Então não fiques nesse lugar, esse não é o lugar para nós. Nós temos que cantar a liberdade, amém, viver a vida em novidade de vida, conforme o Senhor quer que nós vivamos. Quando em cativeiro te levaram de Sião e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. A Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó.